O Dr. Rodrigo Bertocelli, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, essa entidade que nos últimos 2 anos tem nos brindado com um debate sério, consistente sobre a questão do compliance. Eu tenho orgulho de acompanhar o Dr. Rodrigo Bertocelli e as suas iniciativas junto com a sua diretoria e junto com os membros. Parabéns, Dr. Bertocelli, pelo trabalho que o senhor desenvolve. Gostaria de chamar o Dr. Rodrigo Pironti, pós-doutor pela Universidade de Complutense de Madrid e sócio da Pironti Advogados. Por favor, uma salva de palmas. Dr. Rodrigo, obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o nosso convite. E para completar essa mesa, o Dr. Maurício Zucon, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e sócio da Zucon Advogados. Dr. Zucon, por favor. Bem-vindo. Bem-vindo. Tudo bem, doutor? Bem, graças a Deus. Muito obrigado. Doutor Rodrigo, rapidamente, que vamos compensar tudo isso com aquele almoço fast food que todos faremos para estarmos de volta aqui às 14 horas, como temos na sequência. É muito bom essa estrutura, né, doutor Augusto, que nós fizemos aqui. O painel agora é controle, compliance e programas de integridade no setor da infraestrutura. E às 2 horas nós temos criminal compliance e infraestrutura. Então, conseguimos compor, só vamos ter assim um pequeno intervalo nesse fast food para a gente digerir tudo que vai ser falado aqui, para depois continuarmos no começo da tarde. Dr. Rodrigo Bertocelli, passo a palavra para o senhor. Muito obrigado. Bom, boa tarde já a todos. Inicialmente, é uma enorme satisfação, pelo 3º ano consecutivo, o IBDE apoiar o Fórum Nacional de Direito e Infraestrutura, a quem saudamos com muito carinho e com muito respeito, o presidente Dr. Augusto Dalpozo. É uma alegria estar aqui, obrigado pelo convite. Se há algum tempo atrás o compliance ele era exclusivo de indústrias altamente reguladas, como a indústria financeira e da saúde, a partir da edição da Lei 12.846 de 2003 e a Operação Lava Jato, o compliance deixou de ser uma exclusividade para esses setores altamente regulados e também multinacionais expostas a legislações internacionais, como o FCPA, que este ano completa 40 anos, e o UK Bribery Act de 2010, para passar a ser um protagonista fundamental na estratégia de grandes grupos de infraestrutura. Até para que a sua sustentabilidade corporativa seja preservada. Neste painel, nós iremos abordar justamente o compliance e a integridade nesse importante mercado, como nós já abordamos no início dessa manhã, fundamental para o crescimento do país. Além de temas como leniência, até mesmo certificações novas que estão servindo de referência para a efetividade dos programas de compliance, como a ISO 19600 e a ISO 37001, nós vamos analisar como que nós possamos pavimentar um caminho transparente, inovador, ético, entre o poder público e os privados. Essa discussão é fundamental, e analisar instrumentos como a manifestação de interesse privado, procedimento de manifestação de interesse, sem dúvida nenhuma, é um grande ponto específico do setor de infraestrutura. Nós todos sabemos que para, pelo menos, mitigar ou combater a corrupção, é fundamental que nós retiremos ou diminuamos os incentivos financeiros e políticos que levam à corrupção, ao mesmo tempo que nós possamos garantir segurança jurídica para que os investimentos sejam realizados e também utilizarmos fundamentos da ética para aprimorar a convivência humana e também aperfeiçoar a maneira como nós realizamos nossos negócios. Dessa maneira, posso passar a palavra para o meu xará. É uma alegria recebê-lo para que já de imediato possa abordar aí as suas reflexões. Muito obrigado.
Claro, claro. Não, 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 mas é bastante óbvio o botão. Bastante óbvio. Eu que não tinha me apercebido. Bom dia a todos. É um grande prazer ter recebido o convite, e convite esse que agradeço ao IBEG, em nome do querido amigo Augusto Dalpozo, que tem feito um trabalho excepcional para o desenvolvimento das discussões de direito de infraestrutura no país. Agradecer, sem sombra de dúvida, a participação e o convite, não só por permitir que alguém da província de Curitiba venha a São Paulo, província esta que foi elevada à república há pouco tempo. Eu não a reconheço como república ainda, viu, Maurício? Até para a tua tranquilidade. Prefiro reconhecer como província, então, para nós da província. É bastante importante esse tipo de convite, no que agradeço efetivamente o reconhecimento da nossa província e o convite para aqui estar dizendo que sei exatamente o meu papel neste evento, que é um papel de coadjuvante. Eu me sinto aqui a moça do tempo do Jornal Nacional, porque ao lado do Rodrigo Bertocelli e do Maurício Zocum, obviamente, o meu papel é de coadjuvante, portanto, pretendo fazer com que a minha participação seja quase percebível, porque é importante, né? Mas, de qualquer forma, não atrapalhe o brilhantismo do Maurício Zocum e, obviamente, de toda a condução que o Rodrigo Bertocelli tem feito do seu instituto. Bom, o tema do compliance, controle, compliance e programas de integridade. Veja que a própria lógica da estruturação do tema do painel já nos traz uma dúvida. Estaremos falando de controle, estaremos falando de compliance ou estaremos falando de programa de integridade? Ou tudo isso é a mesma coisa? Ou não? E ainda, será que neste tema nós não poderíamos agregar gestão de riscos, outros tipos de instrumentos que também servem à lógica de compliance, de integridade? Portanto, é relevantíssimo, e combinei com o Maurício, obviamente, para atender a todos os senhores naquilo que esperam a nossa tratativa. Então, eu vou falar um pouco do que é este programa de integridade e o que ele abrange para que seja efetivamente hoje reconhecido como um programa de integridade, né? E, portanto, qual é o seu contexto e sua análise genérica, inclusive trabalhando com alguns conceitos. Fiquei muito feliz de escutar, já na abertura do painel, a menção sobre a ISO, né, porque existem algumas metodologias que não são jurídicas e que, em se tratando de controle, compliance e gestão de riscos, que integra a lógica de política de integridade, são fundamentais e parece que o setor de infraestrutura ainda desconhece isso, né? Então, trabalhar com esses conceitos que são não jurídicos, mas relevantes, e o Maurício, obviamente, depois trabalhará com uma questão mais específica na tratativa dos programas e das políticas de integridade, no PA e outros instrumentos da lei anticorrupção. Bom, para iniciar o tema, já ficou bastante claro que este novo Brasil, ou talvez a nova realidade do tratamento da infraestrutura e de todo esse processo de relação público-privada no Brasil, passa não só a partir da década de 90, porque com a reforma do Estado, de alguma forma, e com a sua descentralização, isso se tornou mais evidente, mas recentemente, com a lei anticorrupção, os contornos deste tipo de relacionamento público-privado tomam outras facetas e fazem com que a gente tenha que pensar efetivamente em demonstrar a corretude dos atos. Muito embora isso, obviamente, já seja uma vertente, né? Os princípios constitucionais, o próprio princípio da legalidade já faz com que a lógica de conformidade seja algo, até num direito positivo como o direito brasileiro, algo bastante razoável e lógico, mas parece que nós precisamos ainda, além disso, além de conformar a legalidade, reforçar a sua necessidade. E esse reforço, a partir da lei anticorrupção, veio necessariamente com esteio nas legislações internacionais, principalmente o FCPA e o UK Bribery Act, a tomar novos contornos do Brasil. E esses novos contornos, eles são necessários e importantes, mas como todo novo contorno que é importado, é relevante que nós pensemos se o Brasil está preparado e em que medida está preparado para receber esses novos conceitos, né? Parece que este é um ponto importante. O professor Marçal esteve aqui pela manhã e no livro de agências reguladoras independentes dele, ele tem uma passagem numa nota de rodapé em que ele fala do perigo de importação das agências reguladoras sem uma adequação efetiva à cultura brasileira, né? E aí ele traz o exemplo que todos vocês conhecem do Tobrian Cricket. E trabalhando com essa lógica de novos conceitos aplicados
aplicados à realidade anticorruptiva no país, né, e de ética relacional e relacionamento público-privado, me parece que é fundamental se ter em mente esta lógica de importação com a cultura brasileira. Isso porque me parece que a esquizofrenia estatal brasileira, o Brasil é um país esquizofrênico na sua modelagem estatal, né? Nós conjugamos na realidade do dia a dia da administração modelos de Estado, ou um modelo de Estado esquizofrênico que contém condutas patrimonialistas do gestor, e isso é bastante normal e ainda bastante corriqueiro. Nós imaginamos que com a Lava Jato isso se alterou, pelo contrário, né? Nós que labutamos no dia a dia da administração temos visto que em alguns setores isso se maximizou, inclusive, com uma falsa ideia de que o controle pela Lava Jato está afeto a uma única esfera da administração, e é relevante que nós pensemos em como trazer esta lógica de política de integridade neste país esquizofrênico, porque práticas patrimonialistas existem, a burocracia no país não é a burocracia weberiana, muito embora nós queiramos que ela seja uma burocracia que atende à eficácia do ato administrativo e que chegue ao resultado pretendido. Muitas vezes essa burocracia atrapalha o resultado, né? E nos projetos de infraestrutura, e nós vimos pelas perguntas que foram feitas e pelas discussões, alguns projetos, obviamente, são prejudicados pela burocracia, e a burocracia muitas vezes justifica a ilegalidade, né? E nós temos um país tendente a um gerencialismo, é dizer, o país é um país, na minha visão, que tem um modelo de Estado esquizofrênico. Esse modelo de Estado esquizofrênico, conjugado à lógica de importação de uma política de integridade, né, fundamentada basicamente em duas legislações internacionais com culturas muito diferentes da nossa cultura, fazem com que nós tenhamos um grande problema. O que são políticas de integridade, o que são programas de integridade e o que é compliance. Porque muita gente fala do compliance como se fosse algo diferente da política de integridade, algo diferente de controle interno. Nós sempre tivemos compliance e integridade no Brasil com uma roupagem e com o nome de controle interno. Seja o controle interno das estatais, o controle interno da administração pública ou os controles internos e os setores de controle interno e gestão de risco das empresas privadas. Fato é que nós trouxemos uma nova roupagem porque aquele controle não estava dando certo ou não estava sendo efetivado. E a gente percebe isso, talvez na própria esquizofrenia do tratamento legislativo que é dado à matéria. Se nós formos perceber, hoje nós temos talvez 3 legislações que trabalham efetivamente com esta lógica de compliance e integridade, né? 2 delas já efetivamente instituídas, a lei anticorrupção e a própria lei das estatais, que é recentíssima e trabalha com conceitos importantes de política de integridade e compliance, né? Na lei de corrupção a gente não tem a expressão compliance, na 13303 temos a expressão compliance, e o projeto de nova lei de licitação, né? Que pretende efetivamente alterar o procedimento licitatório no país, também traz, em relação a obras e serviços de engenharia de grande vulto, conceitos de integridade que são importantes e aplicáveis ao gestor público. Bom, nesses 3 cenários, nós percebemos que o tratamento, e poderíamos falar também de algumas tratativas já existentes no RDC, na lei de PPPs e etc. Mas vamos ficar com essas 2 importantes legislações que temos recentemente, Lei Anticorrupção e 13303. Na Lei Anticorrupção, nós vamos ver que para a redução das sanções, há a versão o tratamento da política de integridade como um item, um critério para a mitigação da aplicação dessas sanções. E a lei anticorrupção trabalha com esse tema dizendo o seguinte, artigo 7º, inciso 8º, mecanismos e procedimentos de integridade, auditoria, incentivo a denúncias e aplicação efetiva dos códigos de ética. Ora, mas código de ética não é política de integridade? Canal de denúncia não é parte da política de integridade? Então percebam que a própria legislação não sabe ou não consegue, de uma maneira efetiva, dar a roupagem do que entende por integridade. Diz, nós queremos uma política de integridade, mas essa política de integridade tem que ser jungida de programas de auditoria, de análise de canal de denúncia e etc. Então a legislação, de alguma forma, confunde conceitualmente o que é uma política de integridade. E aí a 13303 traz as 2 expressões, tanto o compliance, dizendo que o compliance tem que ser vinculado ao Conselho de Administração, né, ou a área
É assim que se trabalha na 303. A área de compliance tem que estar jungida ao Conselho de Administração e vai tratar desses dois temas dentro do artigo em que se trabalha com controle interno e gestão de risco. E aí nós podemos pensar o seguinte, bom, então a política de integridade, ela decorre de políticas de controle interno e de gestão de risco. E aí nós ficamos, obviamente, numa situação bastante complexa, porque volta o tema, o que é política de integridade? Eu, para esta abrangência que pretendo dar ao tema, preferi, até por uma questão de ética fundante, né, para que eu tivesse algo estruturante, buscar na política de integridade da própria Controladoria Geral da União, o referencial básico de integridade da Controladoria Geral da União, o que a Controladoria Geral da União, de acordo com os estudos que realizou, entende como uma boa política de integridade. Né? Aplicável, obviamente, diretamente às estruturas do Poder Executivo Federal e de suas estatais, e também como sugestão às empresas privadas. De maneira muito básica, a CGU traz 5 referenciais fundamentais para o que seria uma boa política de integridade. O primeiro deles é apoio da alta administração. Bom, isso é óbvio. Em qualquer estrutura organizacional, se não houver apoio da alta administração, até porque a lógica de controle interno e de política de integridade passa por uma aceitação do gestor, porque de alguma forma é controle, e se a gente lembrar de Montesquieu, quem tem poder um dia vai ser levado a abusar desse poder, na lógica normal de relacionamento interno, seja da estrutura empresarial ou do poder executivo, nós temos que ter, obviamente, a aceitação daquele que tem poder do controle que será exercido sobre esse poder. Então, sobre este item, me parece que fica bastante óbvia a caracterização de um programa de integridade como algo que deve partir, obviamente, de uma política institucional geral da entidade. O segundo critério, e aí me parece que a gente começa a ser mais específico nessa política de integridade, é o critério da instância responsável. Diz a CGU, deve haver, tanto na empresa quanto no âmbito da administração, uma instância responsável pela coordenação desse compliance. Se a gente for buscar internacionalmente, esta pessoa é denominada, ou esta área é denominada de Compliance Officer, é o escritório de compliance. Né? E esse escritório de compliance ele tem que ter, obviamente, independência para realizar as atividades de verificação e de fiscalização da conformidade da estrutura que se está trabalhando e, principalmente, ser o responsável pela destinação das denúncias que serão encaminhadas a este setor. É dizer, todos os órgãos, sejam da administração pública direta ou indireta, e as empresas, devem ter, por este referencial básico, ou pela interpretação que faço eu deste referencial básico, uma estrutura responsável que obviamente determinada como Compliance Officer, que vai receber estas denúncias e dar vazão ao compliance. É a figura responsável. Até porque, se não houver esta figura, haverá necessariamente confusão de competências entre controle interno, área de integridade ou de compliance e outras áreas meio que também realizam a análise de conformação, como, por exemplo, assessoria jurídica, procuradoria jurídica, etc. Nós não podemos fazer com que essas áreas conflitem. Portanto, é necessário que as competências e a determinação desta área responsável fique na figura do Compliance Officer e esta pessoa seja responsável pela análise de conformidade e também pela vazão das denúncias que vão ser estabelecidas. Este canal de denúncia, obviamente, um canal sempre aberto e transparente. Já participei de algumas discussões onde haveria interesse de limitar o canal de denúncia em razão de um suposto denuncismo. Né? O que é denuncismo? Bom, se a gente for discutir o que é denuncismo, a gente fecha o canal de denúncia. Porque as denúncias, obviamente, têm que ter uma certa coerência, mas você não pode impedir que elas sejam realizadas. Portanto, fica aqui só a minha sugestão de panorama inicial para que a gente possa eventualmente debater este item. O terceiro item, que eu vou perder um pouco, ou ganhar um pouco mais de tempo, né, e que trouxe até slides para trabalhar, porque sou muito crítico desta política, analisando editais de obras de engenharia e de infraestrutura que vão ser muitas vezes implementadas, e me parece que aqui há uma fragilidade na interpretação da legislação, inclusive da lei de PPPs e do próprio RDC, que antecedem
respondem a essa discussão de política de integridade é o terceiro item da política do referencial básico da CGU, que diz análise de riscos. Ou seja, um bom programa de integridade teria que ter apoio da auto-administração, um órgão competente por dar vazão a isso, e o terceiro, pressupor uma boa análise de risco. Bom, daí a gente vai pensar, o que é uma boa análise de risco? Nós vemos na lei de PPPs que fica bastante claro no artigo 5º da lei de PPPs que nós temos que ter dentro do contrato de PPP uma repartição objetiva dos riscos. Ótimo. O que é repartição objetiva dos riscos? A própria lei não trabalha especificamente, mas traz esta lógica de uma possível matriz de risco. Se nós formos olhar na lei do RDC, o próprio RDC diz matriz de risco objetiva para as obras de infraestrutura. Bom, se a lei do RDC traz a lógica da matriz de risco, nós podemos pensar o seguinte: esta análise de risco é fundamental. O que é a análise de risco? De maneira muito breve, eu não sei como é que, se a disponibilização do slide já está... Isso, pessoal que me ajuda lá. De maneira muito breve, eu gostaria de trazer o seguinte conceito, que é de alguma forma não jurídico, mas fundamental. Se confunde muito nos editais de obras de infraestrutura, principalmente aquelas de grande vulto, que demandam uma repartição objetiva dos riscos, o conceito de matriz de risco com identificação de risco. Quase todos os editais se equivocam do ponto de vista da estruturação do seu anexo de matriz de risco, trazendo um breve e simplório checklist dizendo de quem efetivamente deveria ser o risco. Mas esse checklist, ele, na maior ou na melhor das hipóteses, e na maior das vezes, ele é vinculado a uma hipótese de identificação do risco, que na teoria da administração, você trabalha basicamente com duas técnicas, ou registro de risco ou técnica do grupo nominal. Não vamos ter tempo aqui para dissertar sobre as duas técnicas, mas fato é, nós temos normalmente um checklist vinculado a uma dessas duas técnicas. Nós não temos matriz de risco. Porque de alguma forma, muito básica, porque o tempo não me permite ir além, como é que se elabora uma matriz de risco? Então, o que se deveria contemplar nesta repartição objetiva? Porque a gente poderia ler a lei de PPP dizendo repartição objetiva pode ser um checklist que determine objetivamente aquele que é o responsável pelo risco. Isso não é repartição objetiva. Quando eu traduzo a subjetividade do gestor, ou do intérprete, ou do próprio empresário, na sua concepção de risco, eu estou simplesmente registrando aquele subjetivismo anterior. Continua sendo uma análise subjetiva. Eu consigo uma análise objetiva quando eu trago metodologias de aplicação e gestão de risco. ISO 31000 e COSO ERM, Enterprise Risk Management, que são as duas metodologias aceitas pelo TCU. Eu tenho críticas bastante grandes em relação aos julgados do TCU sobre essas metodologias, mas são metodologias que devem ser aplicadas. Importando essas metodologias da teoria da administração, nós vamos ver que todos os editais ou todas as matrizes de risco deveriam ter o mesmo aspecto, e não tem, para que a repartição seja realmente objetiva. Por quê? Porque a elaboração de uma matriz de risco deve necessariamente passar por uma escala de probabilidade, e aqui eu estou trazendo uma escala de probabilidade única e exclusivamente qualitativa, tá? Então, é um histórico qualitativo daquilo que pretendo colocar como objetivo na minha matriz de risco. Então, eu teria... Aqui nós vamos trabalhar com uma matriz de risco 5x5, de muito baixo a muito alto, e eu elencaria o meu evento dentro desta probabilidade. Ou seja, qual é a probabilidade do meu evento ocorrer? Se a probabilidade é muito baixa, é porque o evento é extraordinário, sem histórico de ocorrência, é dizer, até 10% daquela minha atividade controlada, eu teria um nível de risco 1. E assim por diante. Conjugando esta análise de probabilidade a uma análise de impacto, que pode ser qualitativa, ou seja, da mesma forma como nós vimos na probabilidade, de matriz 5x5, muito baixa, muito alto, nós temos ali um impacto insignificante, seria um nível também 1. Veja que aqui sou eu determinando, eu gestor, determinando qual é o impacto daquela atividade sob dois prismas, sempre de probabilidade e de impacto. Eu já consigo, talvez, objetivar melhor a minha ideia subjetiva sobre o risco. Porque esta matriz de risco vai ter que necessariamente ser conjugada a um diagrama de cálculo de risco. Na questão do impacto, eu posso trabalhar com uma matriz qualitativa ou
com uma matriz quantitativa, dizendo, por exemplo, eu quero analisar o prazo do meu empreendimento. Então, se o que for impactante para o meu empreendimento for o prazo em que ele será realizado, eu tenho que ver o atraso até 5%, ou eu posso trabalhar com isso em meses, né, em dias, isso é a escolha do próprio gestor. Eu consigo quantificar. Esta quantificação passa também para um nível de 1 a 5, para que daí eu consiga, ao final, objetivar efetivamente o risco. Então eu vou colocar na minha análise, no meu diagrama de cálculo de risco, o impacto e a probabilidade, e essa é uma metodologia efetiva COSO ou ISO 31000, eu vou dizer, bom, se o meu impacto é médio e a minha probabilidade é alta, então eu tenho um impacto ainda alto. Por que a gente tem o 12 ali de maneira muito rápida? Porque eu sei, eu não quero cansá-los com isso, né? Porque talvez seja até extra conceitual a minha apresentação. Nós temos um impacto médio, então veja lá, 3 vezes 4, 12. Por que isso? Porque eu vou ter que necessariamente, após elaborar a minha matriz de risco, para que ela seja objetiva e para que eu consiga elaborar uma priorização no meu edital dos riscos que o particular estará sujeito, e isso é objetivação de risco, eu tenho que dizer qual é, dentro do meu diagrama de cálculo de risco, o nível de risco que aquele particular a qual aquele particular está vinculado. E aí eu consigo priorizar. Por isso, aqueles números internos. Então, é uma conta que nós do direito conseguimos fazer de maneira muito simplificada, né? Porque é uma conta de multiplicação. Se fosse divisão, já complicaria para alguns, né? Mas, de qualquer forma, se a gente for multiplicar isso, 5 vezes 1, você tem ali um cálculo que sempre vai cair nesta escala do diagrama do cálculo de risco, para, ao final, e aqui eu trago, nós termos efetivamente uma objetivação do tratamento que vai ser dado a esse risco. Jogando na minha matriz de risco, e aqui eu pensei numa matriz de risco para infraestrutura com 3 itens básicos, né, nós teríamos este cenário. É isto que é objetivar risco em cenários de obras e de projetos de infraestrutura, e não aqueles checklists que nós vemos. Nós estamos fazendo objetivação de risco com base em metodologia, que é uma metodologia de identificação de risco. Estamos extremamente equivocados no conceito e na metodologia aplicável. Muito bem, então, de maneira muito breve, né, pela ISO 31000, todo evento de risco é classificado, e essa classificação parte de uma causa e gera um impacto, uma consequência. Então vamos pegar ali o primeiro, possibilidade de ocorrência de eventos que impeçam o cumprimento dos prazos ou aumente o custo de construção do projeto. Causa uma falha no projeto básico, consequência atraso e aumento dos custos. Categoria, construção, montagem e implantação, eu posso trabalhar com várias categorias, trouxe ali risco geológico, então, por exemplo, possibilidade de condições adversas do solo, causa aumento do custo. Qual que é a causa? Descoberta de uma rocha intransponível durante a execução da minha obra, e assim por diante. Eu classifico isso com base naqueles critérios que passei para vocês, escala de impacto e de probabilidade, e aí eu tenho o nível de risco. É isto que determina o risco objetivo. É o nível de risco que determina o risco objetivo. E não a opinião daquele que está a elaborar o edital ou daquele que está a trabalhar internamente com uma regra de compliance sobre o que pode ou não ser risco. Nós temos que objetivar isso. Bom, de maneira, obviamente, muito breve, eu vou estar à disposição de vocês, eventualmente, para a gente conversar sobre isso, eu trago essa lógica. E, para isso, a gente também tem uma resposta sempre, que vai ser ou de mitigação, ou aceitação, ou de evitação, ou ainda de transferência do risco, né? Então, nessa hipótese de descoberta da rocha, eu posso transferir subcontratando um outro parceiro que tem expertise neste tipo de transposição de rocha ou de projeto. E aí eu tenho ali o responsável pela assunção desse risco, que nesse caso, obviamente, e como regra, será o parceiro privado, mas alguns pontos da elaboração da matriz de risco podem, obviamente, ficar com o poder concedente. Com base nessa estrutura, então, nós temos uma análise de matriz de risco importante, que parece que está sendo mal interpretada no país. Então, muito embora a CGU traga lá análise de risco, parece que deveria haver uma cartilha fundada com base nessas duas metodologias. Nós podemos escolher quer uma delas, ISO 31000 ou COSO RM, as duas são aceitas pelo TCU. Como o professor Marçal disse, nós temos que nos preocupar com o que é aceito pelo TCU hoje, porque a gente não sabe o que pode acontecer se a gente escolher uma metodologia diferente, né? Ah, eu quero uma metodologia Orange Book. Não, não dá, porque o TCU ainda não falou sobre ela. Escolha COSO e ISO, que é mais fácil. Então, essas são metodologias aceitas, metodologias que deveriam ser versadas.
Para que a gente possa caminhar para a conclusão, porque não quero tirar o brilhantismo, obviamente, da exposição do Zocum, e percebo que posso fazer isso a partir do cansaço dos senhores, nós teríamos que ter o seguinte, ainda, que me parece que é mal interpretado do ponto de vista da política de integridade. A quarta hipótese da CGU é trabalhar com regras e instrumentos de compliance. Que regras e instrumentos são essas? Obviamente que eu tenho que ter códigos de conduta e códigos de ética, mas isso é muito simples. Eu não posso achar que um programa e uma política de integridade são só códigos de conduta e códigos de ética, né? Eu tenho que, para além disso, ter as cláusulas anticorrupção e as cláusulas de conduta integradas nos meus contratos, né? Se esses contratos estiverem vigentes, aditivos para que estas cláusulas sejam incluídas nesses contratos vigentes. E, para além disso, um tema que eu acho extremamente importante de ser tratado é as hipóteses de contrato de gestão para a satisfação da responsabilidade por omissão dos gestores. Tenho visto no âmbito do compliance e da integridade, gestores das empresas, sejam elas empresas vinculadas ao poder público, sejam empresas privadas independentes do setor público, serem responsabilizados por omissão dos seus atos, ainda quando existente um bom programa de compliance. Fato é, o grande problema, e eu tenho visto isso principalmente nos tribunais de contas dos estados e até no Tribunal de Contas da União, a responsabilidade por omissão, muitas vezes, não pode sequer ser vinculada àquele suposto responsável, porque não há nexo de causalidade entre uma suposta conduta lesiva daquele que praticou o ato pela empresa lá na ponta e o gestor, diretor, presidente ou qualquer outro que esteja vinculado nesta cadeia de formação. Portanto, seria interessante, e temos trabalhado com essa lógica, da estruturação de contratos de gestão internos nestas empresas para permitir que esta omissão ao menos seja mitigada, né? Determinando efetivamente o que é competência e o que não é competência, o que pode ser vinculado a uma possível omissão e o que não é a omissão daquele gestor, porque muitas vezes a condenação é por omissão imprópria, né? Então é fundamental que nós tenhamos essa visão. É uma sugestão e também termos de aderência ao compliance, algo que muitas vezes as empresas entendem que uma mera capacitação dos servidores com uma assinatura ao final dizendo que participou, seria uma aderência ao programa de compliance. Isso não existe. É importante que nós tenhamos termos de aderência a essa política assinados individualmente por cada um dos integrantes da empresa ou por cada um dos integrantes daquela lógica estruturante que vai se vincular à política de compliance. E, para finalizar, a própria CGU trabalha com ideias de monitoramento, e monitoramento, obviamente, passa necessariamente por uma fiscalização contínua, uma readaptação da política de integridade e capacitação dos seus servidores. Para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte: todas essas lógicas ou todas essas expressões que trouxe vinculadas, seja a CGU ou de maneira muito genérica, aquilo que a gente vê aplicado nas empresas, devem ser efetivas, né? E a lei de corrupção trabalha exatamente com essa expressão, né? Uma política de integridade efetiva. Para que essa política de integridade seja efetiva, é necessário que esta política seja culturalmente aceita dentro daquela estrutura que está sendo implementada. E, para isso, eu acho interessante, porque muitas pessoas como é que a gente vai fazer com que na cultura do brasileiro a gente coloque essa ideia de conformidade? Eu acho interessante a gente ler o livro, eu não sei, boa parte de vocês já deve ter tido acesso a esse livro, se não teve, eu sugiro que leia, porque acho extremamente importante para a gente ver como é que a gente altera uma cultura do brasileiro, se é possível alterar, do Dan Ariely, que chama Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade. Quem não quiser ler o livro, tem um documentário no Netflix, e todo mundo tem Netflix. Hoje, quem não tem Netflix, Uber ou Spotify não está no mundo, né? E não é convidado para casamento, né? No Facebook, por exemplo, eu perdi um casamento de um amigo que eu não estava no Facebook na época, né? Ele falou, pô, eu criei um evento lá. Eu falei, como assim criou um evento? Faz parte. Criou um evento, eu não fui no evento, né? Mas fato é, foi de propósito. O Dan Ariely tem um documentário no Netflix, é um professor do MIT, que estuda a teoria da irracionalidade. E ele diz que a corrupção é algo irracional. E para que a gente consiga controlar a corrupção, porque na concepção dele a corrupção não se combate, se controla, nós precisamos entender qual é a lógica daquele que está vinculado a uma possível ou não conduta corruptiva. E ele diz o seguinte: todos nós, seres humanos, somos corruptos.
A gente diz que não é ou acha que não é porque a gente nunca esteve diante de uma situação. Ele fez, de maneira muito breve, eu vou resumir brevemente o estudo que ele fez. É um professor do MIT que, na sua adolescência, teve 80% do seu corpo queimado e, quando ele fazia 3 curativos diários para queimadura, e as enfermeiras tiravam os curativos rápido, querendo acabar com a dor dele antes. E ele pediu, durante os 6 anos que ele ficou no hospital, todos os dias, para que os curativos fossem tirados devagar. E em nenhum dos dias as enfermeiras tiraram o curativo devagar, porque achavam que acabavam com a dor dele antes. E ele dizia, eu não me importo acabar com a dor antes, dói mais se vocês tirarem rápido. E elas não escutavam e tiravam rápido, ao invés de escutá-lo, porque achavam que tirando rápido acabariam antes com a dor. Ele falou, isso é algo de irracional. Estudando a teoria da irracionalidade no MIT, ele chegou ao conceito de irracionalidade na corrupção. E ele disse o seguinte, o que inclusive desconstitui o que o Sérgio Moro fala, da ideia de custo-benefício. Porque se é irracional, não há custo-benefício, né? Fato é, ele chegou a essa análise e fez testes no MIT, vinculando as políticas de controle à corrupção. Eu não vou contar o resto, porque senão eu conto o final do filme, mas eu acho interessante que vocês vejam, porque aí nós conseguimos, talvez, fechar toda essa lógica de o que abrange as políticas de integridade e compliance que eu humildemente quis tentar trazer para vocês. Agradeço mais uma vez o convite feito pelo Augusto e pelo IBEG, instituto que respeito imensamente, e a oportunidade da província se fazer presente mais uma vez em São Paulo. Obrigado. Hoje, logo cedo, o professor Marçal nos ensinou que é importante que nós tenhamos atenção à economia. Agora o professor Rodrigo nos ensinou que é importante, de alguma maneira, nós termos atenção à administração. Aquilo que a gente não pode medir, a gente não pode gerenciar. Então, existem 4 normas, eu vi alguns anotando, e eu falei da 37.001, e agora o professor falou da 31.000. Então, apenas como síntese, a 31.000 e a COSO são normas que orientam gestão de riscos. E isso é fundamental para os contratos de concessão, sobretudo, ou contratos de longo prazo. A ISO 19600 é uma ISO que apresenta diretrizes na estruturação de programas de compliance. Haja vista alguns acordos de leniência já firmados, como o da própria Andrade Gutierrez, já as autoridades convidaram a empresa a que se utilizasse dessa ISO, com uma maneira dos órgãos de controle aferirem a efetividade daquele programa de compliance. E este ano, mais precisamente em março, no Brasil, foi editada a ISO 37001, que, diferentemente da ISO 19600, é uma norma certificável e ela é específica para programas de gestão anti-suborno, propinas, etc. Então, quem, portanto, aí, deseja e trabalha no setor de infraestrutura, a dica e a síntese aqui que eu faço é que conheça 2 normas importantes referenciais de gestão de riscos e 2 relativas a políticas de suborno e de compliance, e faço das suas recomendações do livro as minhas. Excelente, o Netflix ajuda aí. Professor Maurício. Bom, boa tarde a todos. Eu só faço um registro que eu, lá no escritório, adoro marcar reunião às 11h30, meio-dia, porque aí a fome sempre premia que a reunião seja extremamente objetiva. Porque a fome é um combustível para objetividade. Combustível esse que agora me vejo pronta já aqui, muito, imagina, 1 hora. Então vou ser extremamente breve, não sem antes tecer um especial agradecimento ao meu amigo Augusto Dalpozo, presidente do IBEG, que conduz esse instituto que, na verdade, ele é altamente operativo, ele é batalhador, inovador, e realmente, agora pelas suas mãos, Gutão, que eu vou chamar gentilmente, então vai brilhar ainda mais. Eu quero realmente, uma vez mais, agradecer encarecidamente o convite que me foi feito e mostrar que também aqui, não só a economia, a questão de matriz jurídica tem importância, mas o direito também tem. E nós vamos aqui também tratar do aspecto extremamente jurídico, fazendo aqui muitíssimo agradecendo ao doutor Rodrigo Bertocelli, é isso? E meu amigo Augusto, e o meu amigo Grande Pironte, a presença. E vou... qual que é o negócio? Eu serei extremamente objetivo. Um objetivo da limpa.
eu, em regra, primeiro que nas aulas da graduação, eu tenho alunos aqui para comprovar, eu não usava a PowerPoint, mas eu passei a usar quando, principalmente, eu tenho que fazer menção a texto de lei. O tema que eu aqui procuro tratar é o seguinte, lamentavelmente, eu cada vez mais tenho entrado no plano, digamos, sancionatório do direito administrativo. Então é pau para todo lado. Então é sanção. Ou é improbidade, ou é lei anticorrupção, ou é comitê de ética da presidência, ou é lei que dispõe sobre conflito de interesse. Cada vez mais eu tenho me debatido com esse tema. E quando eu examinei essa questão do programa de integridade em relação ao setor de infraestrutura, o que me acudiu no espírito, e não há nada escrito sobre isso, e eu fiquei procurando. Na próxima edição do livro, descer pau nesse negócio, é quais são os efeitos do programa de integridade. Né? O que ele concretamente estabelece. Porque é um dado interessante. Né? Quando há a figura do programa de integridade, não há previsão dele. Na lei 12.855, não existe. Não existe. Acabou. Não tem. No entanto, ele prevê a consequência. Ele não diz o que é, mas prevê a consequência. É um dado interessante, né? Ele não prevê o instituto, mas vê caso o instituto, que eu não estou prevendo qual é, a consequência é essa. Então, um dado interessante, como assim? Você vê a consequência para uma coisa que você não prevê qual é a concepção. A consequência do programa de integridade, olha que coisa interessante, a existência de mecanismos e procedimentos internos de auditoria e incentivo é um elemento para a aplicação da sanção. Ele nem faz referência para saber no que ele vai ser relevante para a aplicação da sanção. Ele não diz nada. Ele diz, ó, se você tiver um programa de integridade, ele vai ser relevante, sabe-se lá como, para, e olha que coisa interessante, para a aplicação da sanção. Quando, é aqui que aperta, aí veio o decreto. Eu não consigo ler ali, mas não, consigo sim. Olha que coisa interessante. Veio um decreto federal 8.420, estabelece o seguinte, se você tiver um programa de integridade, o objetivo dele é detectar, sanar desvios, fraudes e irregularidades. É um dado interessante. A inteligência do decreto, e é óbvio, ele diz, o programa de integridade, ele é incapaz de, lógica e faticamente, evitar o dano. Ele é feito para isso. Mas, simplesmente, ele pode ser incapaz de atingir esse objetivo porque o ser humano dribla. Você faz o programa de integridade, o camarada vai lá e faz o desvio. Ele pratica o ilícito. E o ilícito está no mundo real, está no mundo material. O direito não consegue tocar isso. Você pode fazer um programa de integridade maravilhoso. Vai ter alguém para burlar. Ainda que ostensivamente contrário a ele. Por isso que a inteligência do decreto, que aí ele prevê. Então, o decreto regulamentador da lei de corrupção prevê qual é a finalidade do programa de integridade. Está ali, ó. Detectar e sanar desvios e fraudes. Não está nem na de impedir, porque realmente não pode. Então, aí começa um dado interessante, né? A gente podia brincar aqui, né? Coisa interessante, né? Eu também aceito um café, viu? A lei anticorrupção, ela assume áreas de lei nacional. Vamos colocar toda uma discussão para saber se a lei de corrupção é uma lei federal e que, portanto, estados e municípios não têm que observá-la, porque é uma lei federal. Primeira discussão, não vou entrar nesse ponto. Ou, se pelo contrário, uma lei nacional. Puxa, que beleza. Pironte, se for uma lei nacional, então quer dizer que um decreto estadual pode disciplinar que o programa de integridade é uma coisa completamente diferente. Porque, afinal de contas, o decreto ele é federal, ele não é nacional. Então, moral de história, você pode ter um decreto estadual disciplinando completamente diferente do que seja programa de integridade, e, aliás, um decreto municipal também disciplinando completamente do que seja programa de integridade. Moral de história, esse decreto não vincula nada no plano estadual, nem municipal. É, na verdade, uma sugestão aplicável no plano federal, que, se quiser, pode ser contemplado nos outros planos. Que é exemplo, inclusive, da lei, o Estatuto das Empresas Estatais, que manda, em relação ao registro de preço, aplicar o decreto regulamentador. Né? Então, ele mandou aplicar a normativa do decreto regulamentador do sistema de registro de preço para o plano nacional. Isso não foi feito. E nem poderia ser feito. Putz, aí tem um grande problema. Né? O que é programa de integridade? Resposta, eu sei o que é o indicativo do que é um programa de integridade federal, mas estadual, municipal, eu não sei. E você não está obrigado a observar essa disciplina no plano estadual, municipal. Baita de um problema. Mas o problema não é esse, só esse.
Eu devia ter trazido aqui, né, porque eu estou ficando meio cego, cara. Então tá aqui, deixa eu ver aqui, tá ficar mais fácil. Aqui, o plano federal, ele disciplina quais são as consequências da existência de um programa de integridade. E ao fixar as consequências desse programa de integridade, ele basicamente, no fim disso, ele estabelece todo um sistema de aplicação de penalidade e diz, olha, se tiver um programa bacana de integridade, isso vai reduzir de 1 a 4% a multa aplicável. E aí eu fico, pô, show de bola. Então, quer dizer, que ao disciplinar o programa de integridade no plano federal, você prevê a redução de 1 a 4% da multa. Pergunta, o plano estadual pode prever que vai a hipótese de isenção de penalidade, de anistia? Pode. Plano municipal pode? Pode. Por quê? Porque a lei não diz o que é. A lei diz que só é caso vai ser levado em consideração para a aplicação da penalidade. Ele falou, não, é caso aqui de isenção. Ou de anistia. Então nós temos perdão de expressão, um vácuo normativo, mas deste tamanho, que a gente não vai resolver no plano do decreto. E aí surge um problema, besteira. É isso aqui. Aí surge um problema de esquizofrenia do sistema. Eu vou me valer aqui do Pironte. Por quê? Onde é que está a esquizofrenia do sistema? Segundo o plano federal, o programa de integridade é para que é? Para você prevenir, controlar e identificar condutas ilícitas. Aí você olha, Pironte, para a figura do acordo de leniência. Aí que você presta o acordo de leniência. E está lá, né? Acordo de leniência, identificação dos demais objetivos e obtenção de célula informação e documentos que comprovem o ilícito. Então vamos pegar aqui no plano das relações do sistema de infraestrutura. Só para brincar, vou dar só um exemplo. Uma das hipóteses de sanções, uma das hipóteses de infração, aliás, previstos na lei na lei de corrupção, que está errado porque não é lei de corrupção, mas não vou entrar de novo, é lei de probidade administrativa, mas voltada às pessoas jurídicas, eu não vou entrar nesse mérito. Prevê-se que fraudar ou manipular o equilíbrio econômico-financeiro caracteriza o quê? Conduta ilícita perante a lei de corrupção. Moral da história. Se um concessionário dá aquela manipulada numa planilha, joga para o poder concedente pega, pá, pronto. Já cometeu ato lesivo à lei de corrupção. E mais, aí vem uma outra questão que eu não vou entrar. Esse tipo é de mera conduta ou é de resultado? Uma baita pergunta que também não responde. Porque se for de mera conduta, basta a propositura da fraude. Ela não precisa ocorrer no mundo material. Ou seja, você não precisa ter proposto e o equilíbrio econômico-financeiro ter sido concretamente realizado. Basta a propositura. Então, no moral da história, isso se aplica ao plano das relações de infraestrutura? A resposta é essa. É óbvio, né? Que toda hora tem pedido de reequilíbrio. Se for identificado que tem alguma mazela no meio, alguma falcatrua no meio, acabou, já dá anticorrupção. Se alguém considerar que aquilo é um tipo. Eu vou te dizer, não tem nenhum livro que responde isso. Zero. Aliás, pode perguntar depois o pessoal aqui de... Mas eles também não vão saber responder, porque isso não está na área deles. Para saber se isso é de mera conduta, se é de resultado, ninguém responde. E vai dar problema direto. E mais, desde o advento da lei de corrupção. Então isso se aplica. Agora, olha que esquizofrenia. Então o programa de integridade no plano federal, ele só reduz a multa. O plano estadual municipal pode fazer o que bem quiser. Não vou chegar lá nesse ponto. Agora o acordo de leniência, ele se presta à mesma coisa. Ele também é um instrumento de investigação. Mas olha que coisa interessante. Se o programa de integridade for feito pelo Pironte, por exemplo, na hora que terminar o programa de integridade, vai estar tudo bonitinho lá, ó. Está aqui a infração, identificamos quem é o acusado, está aqui todos os envolvidos, fizemos toda a lição de casa. Apresenta para a CGU, para o Ministério Público, nossa, que maravilha, não vai fazer mais nada. Fica tranquilo. Você vai ter uma redução de multa de 1 a 4%. Agora, se o Pironte conviveu com o Moro e companhia limitada, eu digo, não, cara, não posso fazer isso. Quer saber? Vamos deixar um rabichinho da investigação em aberto. Mas por que você vai fazer isso, Pironte? Porque eu consigo fazer um acordo de leniência. Mas qual que vai ser a vantagem do acordo de leniência? Puxa, muito maior. O que cabe no acordo de leniência? Primeiro, tem uma redução de 2/3 da penalidade. Está aqui.
Mas não é só mais isso, né? O propósito, vocês estão vendo aqui, ó, que vai diminuindo o tamanho do programa de integridade, vai ficar pequenininho. Exatamente isso mesmo. Então, você faz acordo de leniência, redução de 2/3 da multa. Aí, maravilha. Opa, integra pessoas do mesmo grupo econômico, o que o programa de integridade não ingressa. E mais, opa, acordo de leniência pode levar à isenção, atenuação de todas as sanções no âmbito da lei de licitações e contratação. Programa de integridade não faz isso. Mas, se fizer acordo de leniência, pode envolver ato de improbidade no meio. Ah, então se fizer acordo de leniência, joga improbidade no meio. E ainda joga o crime, que faz a colaboração premiada. Então, moral da história, Pironte, não faz direito o programa de integridade, porque se fizer direito e resolver todos os problemas, você não vai conseguir fechar acordo de leniência. Então vamos fazer um planejamento. Que hoje é assim, né? Hoje as pessoas não entregam totalmente o ilícito que cometeram, porque aí conseguem fazer um acordo com a autoridade competente. Então, fala assim, ó, foi identificado 6 ilícitos, entrega um, porque aí a gente faz um acordo com o pessoal do Ministério Público, seja, a gente depois, nós sabemos dos 5, entrega só um, a gente depois, nas negociações, a gente entrega mais 4, porque a gente consegue fechar o acordo. Porque se você entregar os 5 direto, você só vai ter redução de penalidade, porque aí vai ser, então, aplicável a pena, a multa, né? Aí vai ser aplicada improbidade, aí você vai levar sanção no direito de licitar e contratar, vai levar também uma ação penal logo na sequência. Moral da história, vale a pena ter o programa de integridade funcionando bem, Pironte, pelo nosso sistema normativo? Não vale. Ou não vale, ou você vai ter que reconhecer a esquizofrenia do sistema e dar uma solução para isso. Porque o camarada que faz o programa de integridade, ele pode falar o seguinte, ele faz a denúncia espontânea, ele fala, errei. Eu não, o programa é maravilhoso, eu acertei. Porque o programa identificou o problema. E está aqui todo o problema resolvido. Está aqui os identificados, pode promover ação penal contra fulano, ciclano, beltrano. Houve o dano, eu vou reparar o dano. Só que você leva todas as sanções. Se você fizer por meio do acordo de leniência, você consegue reduzir tudo. E aniquilar completamente. Então, ou bem você reconhece que é muito mais vantajoso você fazer um acordo de leniência, dados os benefícios, ou você, de alguma maneira, começa a contemplar também no programa de integridade os mesmos benefícios. Porque senão não faz sentido você ter um programa de integridade, porque é muito mais vantajoso você fazer o quê? Um acordo de leniência. Como é que você resolve esse problema? É isso. Eu não sabia se aqui tinha apresentação, se dava para fazer, mas se não faria. Qual que é o lance? O programa de integridade está aqui. Esse é o programa de integridade. É o bloqueio. Só que ele é um projeto. Ele pode dar resultado, ele não pode dar resultado. O que acontece? O fraudador sempre vai procurar catapultar, dar um pulo por cima disso, para atingir a conduta ilícita. Moral da história. Vamos pegar o programa de integridade. E casa muito com o que você acabou de falar, Pironte. Qual que é o negócio? O programa de integridade é a causa do dano? Não, não é a causa do dano, ele é a condição para o dano, é a figura de causa e condição. Então, qual é a causa do dano? Esse cara aqui, ó. Ele é a causa do dano. Então, o programa de integridade, e a empresa que edifica o programa de integridade, ela colocou um anteparo, mas que, se bem feito, ela pretende sanar e identificar o ilícito. Mas ela não consegue impedir o ilícito. E vem a pergunta. Se isso é verdade, será que quando uma empresa ela edifica um programa de integridade que, segundo as melhores práticas, funciona e funciona bem, então até que ela consegue operar o ilícito, será que ela pode ser sancionada? Será que cabe sanção contra ela? Será que a gente não está dizendo que ela tem que ser seguradora universal? Espera lá. Vamos. Permita-me fazer um exercício aqui com vocês. Vamos sair um pouco do direito administrativo. Vamos sair do ambiente tóxico da visão do direito administrativo. Vamos para outro campo do direito público. Vamos para o campo do direito tributário, que é direito administrativo também. Eu tenho no direito tributário, também no plano sancionatório, uma figura que se chama denúncia espontânea. O que é denúncia espontânea? Você vai antecipadamente, avisa para a autoridade que você cometeu um ilícito. Cometi um ilícito. Como é que o Código Tributário Nacional trata isso? Não, cometeu ilícito? Não tem sanção. Você tem que, na realidade, pagar o tributo acrescido de juros e afasta completamente a sanção. Olha como é que o sistema normativo trata aquele que
adota uma conduta e já informa para a autoridade o cometimento de todo o ilícito. Como é que o sistema normativo responde a isso? Eu afasto a sanção. De novo, eu não acho que a lei tem um problema, eu acho que o decreto tem um problema. Problema grave. É um problema de ilegalidade e inconstitucionalidade. Não vou entrar nesse ponto agora, mas permitem-me ir mais além. Olha como o sistema normativo trata a figura do nexo de causalidade quando uma pessoa física pratica um ilícito quando a pessoa jurídica tem mecanismos de controle. É isso, né? É isso. Esse é o programa de integridade. Eu vou te dizer, isso não tem nada de novo. Isso não é nenhuma novidade. É que pode ser uma novidade no campo do direito administrativo, mas quem anda um pouco fora do direito administrativo, isso é coisa velhíssima. Mais velho que Jó. O artigo 135 do Código Tributário Nacional já prevê essa figura há muito tempo. Ela prevê o quê? Diz o artigo 135 o seguinte: quando uma pessoa jurídica deixa de pagar tributo, ela responde. Mas aí vem um detalhe interessante. Se a pessoa do diretor, dirigente ou acionista, o tributo nasceu por uma lesão que ele praticou ao estatuto ou ordenamento jurídico, quem que responde? A pessoa física do agente, não a pessoa jurídica. Então vamos lá, Pironte, eu sei que você é um cara de bem, mas vamos imaginar que você não fosse um cara de bem. Vamos imaginar que você fosse uma outra pessoa, não vou declinar o nome. Aí você vem e resolve fazer uma alienação de um bem dentro de uma pessoa jurídica, dentro de uma empresa. Você não tem autorização estatutária para isso, mas você aliena. Nessa alienação, Pironte, você vai ter que pagar ICMS. Você aliena, não avisa ninguém, não recolhe tributo, não recolhe nada. Vem a fiscalização e identifica todo o cometimento ilícito. É uma infração. Todos os mecanismos de controle estavam lá, só que o cara burlou. Botou o produto dentro da cueca e foi embora. Acabou. Era um chip, botou dentro. O cara foi embora. Todo mundo fazia a verificação, não pegaram, o sistema não pegava aquilo. O enfiou, não dentro da cueca, foi mais a fundo. Ninguém pegou. Era um chipzinho pequenininho com informação. Não. Quem que responde pelo pagamento do tributo e da multa? Aquilo podia ser feito? Não. A lei admitia? Não. A empresa tinha sistema de controle interno? Sim. O agente praticou aquilo fora do estatuto? Sim. Quem que responde segundo o CTN? Pessoa física. Então, pera lá, não entendi nada. Se então o sistema normativo admite que em certas situações, se tiver todo o sistema de controle, quem responde pela infração é a pessoa física e não a jurídica, por que nós estamos falando aqui no sistema do programa de integridade e quem que vai responder é a pessoa jurídica? Isso não tem o menor sentido. No anexo de causalidade, aqui eu concordo com o Pironte, não há anexo de causalidade algum. Pelo contrário, a pessoa demonstrou que todas as medidas necessárias, e claro, precisa ser demonstrado, por exemplo, tem que contratar o doutor Augusto para fazer o programa de integridade, o doutor João Negrini, o doutor Pironte, falou, vamos lá montar esse programa de integridade bonitinho. Montou, acabou. Está bem feito, seguindo todas as práticas, já houve identificação de ilícito, aquele ilícito foi plenamente identificado, acabou. Não existe nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o resultado danoso. A conduta só é imputável a quem? A ele. Por isso que a figura que veda a teoria do segurador universal, o Estado não é segurador universal, por quê? Porque o Estado não é onipresente, não é onipotente. Se você identificar que ele não tinha obrigação legal de evitar o dano, era impossível dele evitar aquilo, aí vem a máxima. Ninguém é obrigado juridicamente ao impossível. Você não pode obrigar juridicamente alguém ao impossível. A empresa não consegue evitar o impossível, ela pode criar um mecanismo. Tem um mecanismo, na minha visão, ela é juridicamente inimputável pelo ponto de vista da lei anticorrupção. Acabou. Por isso que eu insisto num ponto. Andou mal, mas muito mal o decreto regulamentador. Na realidade, o decreto regulamentador é inválido. É inválido. Você pode fazer talvez uma outra construção. Porque decretar invalidade é duro, né? Isso não. Aquela mitigação de 1 a 4%, ela é aplicável quando você identificar que o programa de integridade não foi capaz de identificar todos os ilícitos. Ele não é um programa de integridade suficientemente bem estruturado ao ponto de identificar os ilícitos. Agora, se for,
vamos fazer uma outra construção. Está afastada a penalidade. Não tem penalidade alguma. Tem probidade? Não. Tem crime? Não. Vai ter lesão à lei de licitação? Não. Não tem infração. Pessoa jurídica não praticou infração. Quem foi? Pessoa física. Eu não vi um texto sequer que tivesse abordado isso. Zero. Está na hora de, mais cedo ou mais tarde, esse assunto ser tocado, porque, senão, o crime compensa. Senão, é bom não ter um programa de integridade feito a contento. Ou melhor dizendo, ser muito bem feito para permitir que você entregue um pedaço e faça um acordo de leniência. Não faz sentido, o sistema não fecha. Não fecha. Ou você dá uma interpretação larga para a figura do programa de integridade, admitindo o afastamento da penalidade, ou senão você está jogando todo mundo a construir um ilícito para conseguir fazer um acordo de leniência e tirar vantagem disso. Não faz sentido. Não é a lógica do sistema. Então, diz Carlos Maximiliano, e diz muito bem o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, sempre repete isso, ele deve ser interpretado inteligentemente. Uma interpretação inteligente não leva ao resultado de que um programa de integridade é só um mecanismo para mitigação de penalidade. Ele é um mecanismo também para afastamento da penalidade. Assim deve ser interpretado o decreto federal e assim mais devem ser construídos os decretos regulamentadores do plano estadual e no plano municipal. E eu acho que essa é uma bandeira que tem que ser levantada não apenas por nós, mas por todas, para todas as empresas, mas também pelas autoridades governamentais, para que, uma vez mais, se incentive um programa de integridade sempre eficiente, para evitar litigiosidade. O que o direito quer? Litígio? O direito não quer litígio. O que o direito quer? Recondução ou atendimento dos comportamentos, tal como prescreve a ordem jurídica, ou, se houver ilicitude, a recondução do agente faltoso aos trilhos da legalidade. Ela não quer litígio. A que se presta o programa de integridade? A recondução aos trilhos da legalidade, sem litígio. Aquele que cometeu o ilícito, ele que vai ter o problema, mas a empresa não. Com isto, eu faço essas singelas observações para dar ao programa de integridade uma largueza maior do que tem sido dado e uma importância maior do que aquela que lhe tem sido atribuída. Ele não é só importante, ele é fundamental. Ele é fundamental para que haja o quê? O reconhecimento do comportamento liano, liso e inimputável da pessoa jurídica diante desses ilícitos. Com isso, assim, nós realmente pareceremos que eu acho que a mudança de cultura ela pode atingir um estágio mais avançado do que nós temos hoje. Muitíssimo obrigado. Pelo adiantado da hora, eu só tenho a agradecer as suas reflexões, que elas saem do senso comum. É esse o grande propósito de eventos como esse, nos trazer à luz. E hoje o compliance, de certa maneira, ou essa reflexão se torna uma espécie de um commodities. Todo mundo fala e fala com uma superficialidade, e você hoje registrou que existem mentes e existem plataformas como este evento IBEG para pensar fora da caixa, para que nós não tenhamos incentivos econômicos para práticas, enfim, não éticas ou legais do ponto de vista empresarial ou mesmo da conduta humana. Muito obrigado, viu, professor?